Bom dia, queridos amigos. Conforme prometido ontem, estou aqui com a segunda parte dos comentários sobre esse livro, alguns temas atuais de escatologia. É um livro excelente, muito estimado por mim, estudado várias vezes. Contém uma riqueza de teologia, especialmente de escatologia, muito apreciável. Então, ontem eu já tinha começado com os 3 dos 7 pontos desse documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé sobre questões muito importantes da escatologia. As 3 primeiras que nós vimos foram a fé na ressurreição, a segunda é todo o homem o que ressuscita, e a terceira sobre a subsistência ou sobrevivência da alma depois da morte de um ser humano. Hoje nós vamos ver os 4 que faltam, que são, em primeiro lugar, o sufrágio pelos defuntos. O que é o sufrágio pelos defuntos? São essas orações, esses oferecimentos pelos mortos, com essa crença de que nós continuamos relacionando-nos com os defuntos, especialmente aqueles que estão num processo de purificação. A igreja acredita nessa relação que nós, através das nossas orações, dos nossos sufrágios, podemos ajudar pessoas que estejam passando por um processo de purificação. Então, o que o documento está dizendo? Se a ressurreição for realmente no momento da morte, como alguns teólogos estiveram afirmando, especialmente na década dos 80, se realmente a ressurreição é no momento da morte, isso faz com que os sufrágios pelos defuntos não tenham sentido algum. Ou seja, que essa afirmação da ressurreição na morte não só iria contra a Sagrada Escritura, mas iria contra essa tradição da igreja que reza pelos mortos. Perfeito? Esse é o ponto 4. No ponto 5º, o documento vai afirmar a parousia como um momento separado da morte dos seres humanos e também da condição escatológica posterior à morte. Vou explicar, tá? A gente fala de, entre aspas, 3 momentos distintos. Um momento é o momento da morte, na qual o ser humano passa dessa vida, dessa realidade para outra. Correto? Quando ele morre, já falamos dessa separação corpo e alma, e começa, falei em espanhol, uma situação escatológica intermediária. Então, no momento da morte existe o juízo particular, aí se dá a definição, correto, do destino desse homem que morreu. Céu, inferno ou o purgatório como essa purificação para chegar ao céu. Mas aí ainda estão nesse estado de alma separada do corpo. Esse é o estado de escatologia intermediária que ainda está esperando o momento da parousia. A parousia está relacionada com a segunda vinda de Jesus Cristo, onde se dará o fim do mundo, o juízo final, a transformação escatológica do cosmos, a ressurreição da carne. Correto? Então, o documento está falando, a parousia é uma realidade distinta da morte, ou seja, a parousia não chega ao ser humano quando ele morre. E 2, depois da morte ele não está ainda na parousia. Correto? Está nesse estado de alma separada do corpo, esperando a reunião com o corpo. Esse é o ponto 5, então. O ponto 6, o documento afirma da unicidade da Assunção de Maria. O que nós acreditamos por fé? Que somente 2 seres humanos já ressuscitaram com seus corpos, ou seja, já estão nessa plena união substancial corpo e alma. Quem são? Jesus Cristo e Nossa Senhora, Maria. Então, quem sustenta essa ressurreição na morte para todo ser humano que já morreu, negaria a unicidade desse dogma da ressurreição. Propriamente só Jesus Cristo e Maria ressuscitaram. É um erro, e eu já escutei vários padres falando isso em
né, em homilias, né, de Ezequias, de defuntos, dizendo que nosso irmão já ressuscitou. Não. A ressurreição é na parousia, ao final dos tempos. Uma pessoa que morre ainda não ressuscitou. Teve o seu destino eterno definido, céu, inferno ou purgatório, mas ainda está à espera da ressurreição, onde o corpo, a carne, já numa maneira transformada, gloriosa, se reunirá com a sua alma. Perfeito? E no ponto 7, volta a afirmar-se a doutrina da retribuição final. Céu, purgatório e inferno. E volta a afirmar-se no documento essas duas penas que acreditamos por fé que se darão no inferno. A pena de dano e a pena de sentido. Muito rapidamente, uma explicação sobre as duas. Não é tão complicado. A pena de dano é a perda da visão de Deus. É a perda da comunhão. A visão beatífica. Que isso na igreja se entende como essa comunhão de Deus, estar na presença de Deus e ver-se como Deus vê a cada um. Então, a pena de dano é a principal pena do inferno. É essa perda de Deus. É a perda da comunhão, da visão dele. E a pena de sentido, o que é? É essa pena de dano que é estendida a todo o ser humano. Lembremos, né? Nós acreditamos que o ser humano vai ressuscitar, corpo e alma, e essa perda de Deus tem uma consequência antropológica. É todo ser humano que sofre essa perda de Deus. Então, esses são os 7 pontos do documento. Adoraria entrar em diálogo com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever, podem fazer perguntas. Eu quero muito falar de livros de escatologia, precisamente para tratar de fazer mais digerível, compreensível a teologia, e também com a consciência de que todos nós temos essa grande curiosidade, ao mesmo tempo esperança, de um dia estar plenamente felizes. Numa realidade onde a morte já não tem a última palavra, onde as injustiças realmente não atuam sobre nós e onde podemos viver de maneira ilimitada o amor. Que Deus abençoe todos vocês e estamos à disposição se quiserem alguma coisa dos livros do Fernando. Grande abraço.